Naquela noite, o silêncio parecia ter engolido tudo ao meu redor. A única coisa que se ouvia era o vento passando por entre as árvores da pequena fazenda onde eu morava, em São Bento. Eu nunca fui de me assustar fácil, sabe? Nasci e cresci ali, entre os campos e as matas, conhecendo cada ruído, cada cheiro. Mas algo naquela noite estava diferente. Era como se o próprio ar tivesse ficado mais denso, carregado de algo que eu não conseguia explicar. E foi isso que me deixou alerta. Estava no curral como sempre fazia antes de dormir, conferindo os animais. Meu pai sempre dizia que o trabalho nunca termina no campo e, por mais cansado que estivesse, era meu dever garantir que tudo estivesse em ordem. O gado estava quieto demais, nenhum mugido. Isso já era estranho porque sempre tinha algum deles ruminando ou resmungando. De repente, ouvi um som. Não era um barulho comum, não era nada que eu pudesse reconhecer. Era como um rosnado profundo, vindo de algum lugar na mata que cercava a propriedade. Meu corpo inteiro congelou por um instante. Aquele som não parecia vir de nenhum animal que eu conhecesse. Peguei a lanterna que sempre carregava comigo e apontei em direção ao mato. A luz tremulava e eu sentia meu coração batendo rápido no peito. Chamei pelo cachorro da fazenda, mas ele não respondeu. Estranhei, porque ele nunca me deixava sozinho no curral à noite. Comecei a chamá-lo mais alto, até que ouvi outro som, dessa vez mais próximo. Era como se algo pesado estivesse se movendo entre os arbustos. A lanterna mal iluminava alguns metros à frente, mas foi o suficiente para eu ver algo que nunca vou esquecer. 2 olhos brilhantes, de um amarelo intenso, me encaravam do meio da escuridão. Não eram olhos de lobo, nem de nenhum animal que eu já tivesse visto. Eram grandes, ferozes, e me observavam de uma forma quase humana, como se estivessem avaliando cada movimento meu. Minha garganta secou, e eu senti um arrepio subir pela espinha. Pensei em correr, mas algo me dizia que isso só pioraria as coisas. Meu pai sempre dizia que, quando a gente enfrenta algo perigoso, o melhor é não demonstrar medo. Mas como não ter medo? A coisa começou a se mover, saindo das sombras. Eu vi sua silhueta, enorme e desengonçada, como se fosse uma mistura entre homem e bicho. Seus braços eram longos, com garras afiadas, e o corpo era coberto de pelos escuros e desgrenhados. Mas o que mais me aterrorizou foi o rosto. Uma mistura grotesca de um lobo e um homem, com dentes longos e afiados que brilhavam na luz da lanterna. Não sei quanto tempo fiquei parado ali, encarando aquela coisa. Parecia que o tempo tinha parado, como se eu estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. O monstro deu um passo à frente, e o som de suas patas esmagando as folhas secas me fez despertar. Meu instinto falou mais alto, e eu recuei, tropeçando em uma pedra e quase caindo. Foi nesse momento que ouvi um grito vindo da casa. Era minha mãe. Ela estava chamando meu nome, desesperada, pedindo que eu voltasse para dentro. O som da voz dela pareceu irritar a criatura, que soltou um urro tão alto que meus ouvidos chegaram a zumbir. Eu não pensei 2 vezes e corri. Nunca corri tão rápido na minha vida. Meu coração parecia que ia explodir no peito e minhas pernas quase não respondiam. Mas eu sabia que não podia parar. Atrás de mim ouvi os passos pesados da coisa me perseguindo, cada vez mais perto. Quando cheguei à porta da casa, minha mãe já estava lá, com os olhos arregalados e as mãos trêmulas. Ela me puxou para dentro e trancou a porta com todas as trancas que tínhamos. Meu pai estava ao lado dela, segurando uma espingarda, mas o rosto dele estava pálido. Ele era um homem forte, acostumado com os perigos do campo. Mas naquela noite, ele parecia tão assustado quanto eu. Lá dentro, a tensão era sufocante. Nós ouvimos o som da coisa rondando a casa, arranhando as paredes, como se estivesse nos avisando que aquilo não tinha acabado. E de fato, não acabou. Essa foi apenas a primeira noite de muitas em que o lobisomem de São Bento fez parte das nossas vidas. E você acha que acabou por aqui? Não. Isso foi só o começo. Depois daquela noite, nada mais foi o mesmo na fazenda. O silêncio, que antes era tão natural, se tornou assustador. Qualquer som fora do comum fazia o coração disparar. Meu pai, sempre tão firme e decidido,
Começou a dormir com a espingarda, carregada ao lado da cama. Minha mãe rezava todas as noites, murmurando orações que eu nem sabia que ela conhecia. Bem, eu mal conseguia fechar os olhos. Cada vez que tentava dormir, aqueles olhos amarelos surgiam na minha mente, me encarando, me desafiando. Nos dias seguintes, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Primeiro, foi o cachorro que desapareceu. Um vira-lata grande e forte, acostumado com a vida no campo, mas que nunca tinha se afastado da casa. Procuramos por ele em toda parte, mas só encontramos rastros que levavam até a mata. Rastros que, para o desespero do meu pai, não eram só de patas de cachorro. Ao lado delas, havia marcas grandes e profundas de algo que parecia andar sobre duas pernas. Depois, começaram as mortes no curral. Primeiro foram as galinhas, espalhadas pelo chão, com o pescoço quebrado e os corpos retorcidos. Depois, uma das vacas. Nunca vou esquecer aquela imagem. A pobre criatura estava caída como se tivesse sido atacada por uma fera. Meu pai tentou justificar aquilo como sendo obra de algum animal selvagem, talvez uma onça, mas eu sabia que ele não acreditava nisso. Nem eu. As noites começaram a ser marcadas pelos uivos. Não eram uivos normais, como os de um lobo ou de um cachorro. Eram mais longos, mais graves, e tinham algo de humano neles. Pareciam lamentos, mas ao mesmo tempo carregavam uma raiva contida, algo que arrepiava até a alma. Cada vez que ouvíamos aquele som, sentíamos como se algo estivesse nos cercando, nos observando. Uma dessas noites foi especialmente pior. Estávamos todos dentro de casa, com as luzes apagadas, tentando fingir que não ouvíamos os barulhos lá fora. O uivo começou mais distante, vindo da direção do matagal, mas pouco a pouco foi se aproximando. Logo, o som estava ali, perto da varanda. O chão de madeira rangia sob o peso de algo grande, e ouvimos um arranhar lento na porta. Minha mãe começou a chorar baixinho, e meu pai segurou a espingarda com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Eu estava sentado perto da janela, tentando ver algo lá fora, mas tudo o que conseguia enxergar foram sombras se movendo. Então, aconteceu. Uma pancada forte fez a porta tremer, como se alguém ou algo estivesse tentando arrombá-la. Meu pai gritou para que ficássemos longe, apontando a espingarda na direção da entrada. O silêncio que veio depois foi ainda mais assustador do que o barulho. De repente, uma risada baixa, gutural, ecoou do lado de fora. Não era uma risada humana, disso eu tenho certeza. Era como se o monstro estivesse zombando de nós, ciente de que tinha o controle da situação. Aquilo me fez sentir um medo que eu nunca tinha sentido antes. Um medo que não era só pela minha vida, mas pela da minha família também. Na manhã seguinte, encontramos marcas profundas na porta, como se garras gigantes tivessem passado por ali. Meu pai tentou dizer que não era nada, que talvez fosse só o vento ou algum animal perdido, mas seus olhos o traíam. Ele sabia, assim como eu, que o que estava nos rondando não era algo normal. Foi então que decidimos fazer algo. Meu pai chamou um velho amigo dele, o seu Antônio, um homem que todos na região diziam ser especialista em lidar com coisas do outro mundo. Quando ele chegou, trouxe consigo uma bolsa cheia de ervas, crucifixos e velas. Ele não perguntou muito, como se já soubesse o que estava acontecendo. Apenas olhou para mim, depois para o meu pai, e disse: "Isso que vocês estão enfrentando não é um animal. É algo pior, e vai ser preciso coragem para encarar." Seu Antônio começou a preparar tudo, espalhando sal em volta da casa e pendurando galhos de arruda nas portas e janelas. Enquanto ele trabalhava, nos contou histórias de outras fazendas que tinham sido aterrorizadas por coisas semelhantes. Algumas das histórias terminavam bem, outras, nem tanto. E naquela noite, quando a lua cheia iluminou o céu, algo aconteceu. Algo que mudou tudo. Mas você vai querer mesmo saber o que foi? Porque o que aconteceu depois não é para os fracos. A noite chegou devagar, mas com ela veio uma sensação que parecia pesar no ar. Mesmo com as proteções que o seu Antônio havia colocado, nenhum de nós se sentia seguro. A casa estava mergulhada em silêncio,
exceto pelo estalar ocasional da madeira nas paredes, que parecia amplificado pelo medo que compartilhávamos. Cada som, por mais pequeno que fosse, fazia com que meu coração disparasse. Meu pai ficou sentado na cadeira perto da porta, com a espingarda em mãos enquanto minha mãe segurava um terço, os lábios se movendo em orações sem som. Foi perto da meia-noite que tudo começou. Primeiro, ouvimos o uivo. Era mais alto do que das outras vezes, profundo e carregado de algo que parecia mais ódio do que dor. Ele vinha de perto, muito mais perto do que antes. Meu pai se levantou imediatamente, apontando a espingarda para a porta, e seu Antônio acendeu as velas que havia espalhado pela sala, murmurando algo em uma língua que eu não compreendia. Então, vieram as pancadas. A porta tremeu como se um tronco estivesse sendo jogado contra ela. Meu pai gritou para que ficássemos juntos, e eu corri para o lado da minha mãe. O cheiro de vela queimando se misturava ao aroma forte das ervas que seu Antônio havia espalhado pela casa, mas mesmo assim, nada parecia suficiente. De repente o barulho parou. Um silêncio absoluto tomou conta, o tipo de silêncio que faz o coração martelar nos ouvidos. Olhamos uns para os outros, confusos, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que ouvimos passos no telhado, passos pesados, lentos, que faziam as telhas rangerem. Algo estava caminhando lá em cima, e todos sabíamos o que era. O seu Antônio ordenou que ninguém saísse do lugar, e começou a recitar alguma coisa em voz alta, segurando um crucifixo diante de si. Os passos pararam, mas em seguida veio um som ensurdecedor, um grito, ou melhor, um urro, que parecia atravessar as paredes e gelar a nossa alma. A criatura estava enfurecida, e agora não havia dúvidas de que estava determinada a entrar. A próxima pancada foi tão forte que uma das janelas da sala se estilhaçou, espalhando cacos de vidro pelo chão. Por reflexo, meu pai atirou na direção da janela. O som do disparo foi seguido por um grito agudo, e por um momento pensamos que poderia ter acabado, mas estávamos enganados. O som voltou, mais próximo, mais ameaçador. Foi então que eu o vi pela segunda vez. A criatura surgiu, na luz fraca das velas, do lado de fora da casa, me encarando através da janela quebrada. Seus olhos amarelos brilhavam com um ódio quase humano, e seu corpo grotesco parecia maior do que antes, coberto de feridas e cicatrizes. Ele rosnou, mostrando os dentes afiados, e então começou a arranhar a madeira da janela, como se quisesse arrancar as tábuas com as próprias mãos. O seu Antônio agiu rápido. Ele jogou um punhado de sal em direção à criatura e começou a rezar mais alto. A coisa recuou por um momento, soltando um grunhido que parecia um misto de dor e raiva, mas não desistiu. Ela deu a volta pela casa, batendo nas paredes, tentando encontrar outro ponto fraco. E foi nesse momento que o inesperado aconteceu. O seu Antônio se levantou e disse que precisava sair. Se ele quer a mim, é a mim que ele terá, afirmou, com uma determinação que eu nunca tinha visto em alguém antes. Meu pai tentou segurá-lo, mas ele insistiu. Disse que havia lidado com coisas piores e que sabia o que estava fazendo. Ele saiu pela porta, carregando apenas o crucifixo e um punhado de ervas. Não sei o que exatamente aconteceu lá fora, porque tudo o que ouvíamos eram os sons da luta. Urros, gritos e o som de algo pesado se chocando contra o chão. Meu pai tentou abrir a porta para ajudar, mas ela parecia presa, como se algo maior que nós a estivesse mantendo fechada. O silêncio voltou repentinamente. Um silêncio tão absoluto que chegou a ser ensurdecedor. Quando finalmente conseguimos abrir a porta, não havia sinal do seu Antônio nem da criatura. Apenas marcas profundas no chão, rastros de algo que parecia ter sido arrastado em direção à mata. Até hoje, não sabemos exatamente o que aconteceu naquela noite. O seu Antônio nunca foi encontrado, e a criatura nunca mais voltou. Meu pai dizia que ele havia conseguido afastá-la. Mas a que custo? Eu não conseguia deixar de pensar nos olhos da coisa, no ódio que eles carregavam, e me perguntava se aquilo realmente tinha acabado ou se, em algum lugar, ela ainda estava nos observando, esperando o momento certo para voltar. E sabe o que é mais estranho? Às vezes, nas noites de lua cheia, ainda ouço uivos vindo do mato.
Uivos que me fazem lembrar de tudo o que aconteceu. Uivos que me fazem sentir que essa história ainda não chegou ao fim. Quando cheguei a Guarani, em Minas Gerais, jamais imaginei que uma cidade tão pequena pudesse guardar algo tão sombrio. Eu estava visitando um primo distante, o Pedro, que sempre falava sobre como o lugar era tranquilo e cheio de histórias interessantes. Ele morava em uma casa simples, próxima a uma área de mata fechada, onde quase ninguém ia. Era o tipo de lugar onde as noites eram tão silenciosas que dava para ouvir até os grilos conversando entre si. Na primeira noite, ele me falou de algo que me intrigou. Disse que algumas pessoas da região comentavam sobre uma criatura estranha, que aparecia nas noites mais escuras. Segundo ele, ninguém sabia exatamente o que era, mas alguns juravam que já tinham visto. A descrição era sempre a mesma. Algo grande, com olhos que brilhavam no escuro e um cheiro horrível que anunciava sua presença antes mesmo de você vê-lo. Pedro disse isso rindo, mas eu percebi que no fundo ele falava sério. Naquela noite, não consegui dormir direito. Não sei se foi o peso da história ou o fato de estar em um lugar tão isolado, mas qualquer ruído me deixava em alerta. Os galhos batendo na janela, o vento uivando, tudo parecia amplificado. Lá pelas 3 da manhã, ouvi um barulho estranho, vindo de fora, algo como passos pesados. Levantei devagar e olhei pela janela, mas só vi a escuridão da mata. Decidi não pensar muito nisso, achando que era só minha imaginação pregando peças. No dia seguinte, resolvemos explorar os arredores. Pedro me levou até um riacho que passava pela mata e que, segundo ele, era o lugar favorito dos moradores para pescar e nadar. O lugar era bonito, mas havia algo de inquietante. As árvores pareciam tão altas que bloqueavam boa parte da luz do sol, deixando tudo mais escuro do que deveria ser. Enquanto caminhávamos, percebi que o Pedro olhava para os lados com frequência, como se estivesse esperando ver algo. Quando perguntei, ele apenas disse: "A gente nunca sabe o que pode aparecer por aqui." Mais tarde, enquanto voltávamos para casa, cruzamos com um senhor que parecia bastante apressado. Ele parou ao nos ver e, sem nem perguntar quem eu era, começou a falar diretamente com Pedro. Disse que algo estranho havia acontecido na fazenda dele na noite anterior. Algumas galinhas tinham desaparecido e ele encontrou marcas no chão que não pareciam de nenhum animal conhecido. O velho parecia nervoso e seus olhos tinham um brilho de medo que ele não conseguia disfarçar. Pedro tentou tranquilizá-lo, dizendo que devia ser algum bicho da mata, mas o senhor balançou a cabeça, insistindo que não era. "Eu já vi pegada de onça, de lobo, mas aquilo não é normal", ele disse antes de se despedir e seguir seu caminho apressado. Fiquei inquieto, mas Pedro tentou me convencer de que era só mais uma história de gente que gostava de exagerar. Naquela noite, no entanto, tudo mudou. Estávamos na sala conversando quando ouvimos algo vindo do lado de fora. Era um som baixo, quase um rosnado, mas havia algo nele que fazia o coração disparar. Pedro pegou a lanterna e, contra minha vontade, decidiu sair para ver o que era. Eu fui atrás, mesmo sentindo que aquilo não era uma boa ideia. Do lado de fora, o ar parecia mais frio, e havia um cheiro estranho, como de carne podre misturada com terra molhada. Pedro apontou a lanterna para os arredores, mas a luz parecia fraca demais para penetrar a escuridão que cercava a casa. Foi então que ouvimos o som de algo se movendo rapidamente entre as árvores, pesado, mas ágil, como se estivesse nos cercando. Eu tentei convencer Pedro a voltar para dentro, mas ele estava determinado a descobrir o que era aquilo. Demos alguns passos na direção do som, e foi aí que vimos. 2 olhos brilhantes nos observavam da escuridão. Não eram como olhos de animais normais. Eram maiores, mais intensos, e pareciam pulsar com uma luz própria. Meu corpo inteiro ficou paralisado, e eu tive a sensação de que aquilo não era só um animal, mas algo muito mais perigoso. Antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, a criatura avançou. Não a vimos completamente,
mas o pouco que a luz da lanterna conseguiu captar foi suficiente para me tirar o sono pelo resto da vida. Era alta, muito mais alta do que qualquer homem, com braços longos e garras que brilhavam na luz. O rosto, ou o que parecia ser o rosto, era uma mistura de humano e animal, mas distorcido, como se fosse um pesadelo tornado real. Pedro gritou e atirou a lanterna no chão, agarrando meu braço e me puxando de volta para a casa. Trancamos a porta e apagamos as luzes, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Lá fora, ouvimos os passos pesados da criatura, rondando a casa, arranhando as paredes e soltando aquele rosnado baixo que parecia vibrar dentro do peito. Ficamos assim por horas, ou pelo menos parecia. Quando finalmente tudo ficou em silêncio, nenhum de nós teve coragem de sair para conferir. Na manhã seguinte, encontramos marcas profundas na terra ao redor da casa e rastros que iam em direção à mata. Pedro, que sempre tinha uma resposta para tudo, não disse uma palavra. Ele apenas olhou para mim, e eu entendi que aquilo não era algo que poderíamos explicar. Você acha que acabou aí? Não. Porque o que vimos naquela noite foi só o começo, e a coisa ainda está lá fora, esperando. Os dias que se seguiram foram marcados por um silêncio estranho entre mim e Pedro. Era como se qualquer menção àquela noite trouxesse a sensação de que algo poderia nos escutar. Apesar de fingirmos que tudo estava normal, era impossível ignorar o que estava acontecendo ao nosso redor. Os vizinhos começaram a falar mais sobre coisas estranhas. Animais desaparecidos, pegadas grandes demais para qualquer bicho conhecido, e aquele cheiro, o mesmo que sentimos na noite em que a vimos. Um cheiro que impregnava o ar e fazia o estômago revirar. Eu estava pronto para ir embora, confesso. A ideia de ficar mais tempo naquela casa tão perto da mata me parecia insuportável. Mas Pedro me pediu para ficar. Ele dizia que não conseguia lidar com aquilo sozinho, e apesar do medo, eu não podia deixá-lo. Naquela mesma noite, ele sugeriu algo que me deixou ainda mais inquieto: voltar ao lugar onde vimos a criatura. Se a gente ficar se escondendo, ela vai continuar vindo. Temos que entender o que é isso, ele disse, tentando soar corajoso, mas a tremedeira nas mãos o denunciava. Relutei, mas acabei concordando. Talvez ele estivesse certo. Talvez, se descobríssemos o que era aquilo, pudéssemos fazer algo para afastá-la de vez. Nos armamos com lanternas, um facão velho que Pedro tinha em casa e uma espingarda que pegamos emprestada de um vizinho. Saímos pouco antes do anoitecer, seguindo o mesmo caminho pela mata que havíamos percorrido dias antes. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior, e a sensação de estar sendo observado era quase sufocante. Chegamos a uma clareira onde o mato estava completamente amassado, como se algo grande tivesse se deitado ali. O cheiro era ainda pior do que antes, e as árvores ao redor pareciam mais escuras, como se a luz do dia tivesse medo de entrar naquele lugar. Pedro apontou a lanterna para o chão, e vimos marcas profundas, como se algo tivesse arranhado a terra, com garras enormes. De repente, o silêncio foi rompido por um estalo seco, como o som de um galho quebrando. Ficamos imóveis, tentando localizar a origem do barulho, mas ele parecia vir de todos os lados. O suor escorria pelo meu rosto, e minha respiração estava tão alta que eu temia que a coisa pudesse me ouvir. Foi então que aconteceu. Os olhos apareceram novamente brilhando no meio da escuridão. Só que dessa vez não eram apenas dois. Havia pelo menos mais 3 pares espalhados entre as árvores. Meu corpo congelou, e Pedro, ao meu lado, apertava o cabo do facão com tanta força que seus dedos estavam brancos. Eu sabia que correr seria inútil, mas ficar parado parecia ainda pior. Uma das criaturas deu um passo para frente, saindo parcialmente da sombra. Sua forma era ainda mais grotesca, sob a luz da lanterna. A pele parecia esticada sobre os ossos, com músculos deformados e uma mandíbula que se abria mais do que deveria, revelando dentes pontiagudos e amarelados. O som que ela fez, um rosnado grave e gutural, parecia vibrar dentro do meu peito, como se quisesse arrancar minha coragem à força. Pedro disparou a espingarda, mas a coisa não recuou. Pelo contrário, aquilo parecia tê-la irritado ainda mais. Ela avançou com uma velocidade que não parecia possível para algo tão grande.
Antes que eu percebesse, estávamos correndo mata adentro, desviando de galhos e tropeçando em raízes. Podíamos ouvir os passos pesados das criaturas nos seguindo, cada vez mais perto. Quando finalmente chegamos de volta à casa, nos trancamos lá dentro como antes. Mas dessa vez, havia algo diferente. As criaturas não estavam apenas rondando. Elas pareciam testar a nossa resistência. Arranhavam as janelas, batiam na porta, e a cada vez que Pedro apontava a lanterna, víamos aqueles olhos brilhantes nos encarando. Foi assim até o amanhecer. Quando os primeiros raios de sol iluminaram a mata, os sons pararam e as criaturas desapareceram. Mas sabíamos que aquilo era só um aviso, que elas voltariam, talvez ainda mais furiosas. Eu queria acreditar que tínhamos enfrentado o pior, mas uma parte de mim sabia que a verdadeira ameaça ainda estava por vir. Porque no fundo, eu sentia que essas criaturas não eram apenas animais selvagens. Elas eram algo muito mais antigo e perigoso, algo que não deveria ser perturbado. E agora, parecia tarde demais para voltar atrás. Depois daquela noite, tanto eu quanto Pedro sabíamos que a situação tinha saído do controle. O que enfrentamos não era apenas uma criatura qualquer. Era algo que parecia estar nos estudando, testando os nossos limites, como um predador à espera do momento certo para o ataque final. Ainda assim, Pedro insistia em permanecer na casa, acreditando que se abandonássemos o lugar, estaríamos entregando o território para aquelas coisas, como se fugir fosse um tipo de derrota. Eu, por outro lado, sentia que estávamos brincando, com algo que não entendíamos, algo que não deveria ser desafiado. Na manhã seguinte, Pedro resolveu chamar um homem da região que, segundo ele, sabia lidar com coisas do outro mundo. Esse homem, conhecido apenas como Zé Benedito, era uma figura peculiar, de poucas palavras e um olhar que parecia enxergar além da realidade. Quando chegou à casa, ele imediatamente parou na soleira da porta e franziu a testa, como se sentisse algo no ar. Ele não precisou ouvir a nossa história para saber o que estava acontecendo. "Vocês mexeram com o que não deviam", ele disse, com uma voz baixa e carregada de gravidade. Zé Benedito trouxe consigo um saco de pano cheio de ervas, velas e outros objetos que eu não reconhecia. Ele nos instruiu a não sair de casa durante a noite, dizendo que faria um ritual para tentar proteger a área. Apesar da desconfiança inicial, concordamos, porque naquele ponto, qualquer coisa que pudesse nos ajudar era bem-vinda. Ele começou a espalhar sal pelas portas e janelas, murmurando palavras em um idioma que eu nunca tinha ouvido antes. Depois, acendeu as velas e colocou as ervas queimando em pequenos potes de barro. O cheiro era forte, quase sufocante, mas havia algo reconfortante naquilo, como se o ar pesado estivesse aos poucos se dissipando. Quando a noite caiu, Zé Benedito ficou conosco, sentado em silêncio na sala, com um terço na mão e os olhos fixos na porta. A tensão era palpável e o silêncio lá fora parecia mais ameaçador do que os próprios sons das criaturas. Mas então, por volta da meia-noite, tudo começou novamente. Primeiro, o cheiro. Aquele cheiro insuportável, de podridão que parecia encher o ar como uma nuvem tóxica. Depois, os passos mais lentos e calculados desta vez, como se as criaturas estivessem tentando nos intimidar. Pedro segurava a espingarda com tanta força que parecia que seus dedos iam quebrar, enquanto eu, de coração disparado, tentava não perder o controle. Zé Benedito, no entanto, parecia calmo, como se já tivesse passado por aquilo antes. Ele começou a entoar uma prece em voz alta, uma melodia estranha que parecia ressoar nas paredes da casa. Por um momento, os passos cessaram, e achei que talvez aquilo estivesse funcionando. Mas foi então que ouvimos o som de algo pesado se chocando contra o telhado. Os olhos de Zé Benedito se estreitaram, e ele nos disse para não sairmos de jeito nenhum. Ele se levantou lentamente, pegou um pequeno pote de barro com uma mistura estranha dentro e foi até a porta. Antes que pudéssemos protestar, ele a abriu e saiu, deixando-nos lá dentro, paralisados de medo. Apenas ouvimos os sons. Um grito gutural, algo se movendo com rapidez, galhos quebrando, e depois, silêncio. Um silêncio tão profundo que era ensurdecedor.
Ficamos lá dentro sem coragem de sair, esperando pelo pior. O tempo parecia se arrastar, cada segundo mais pesado que o anterior, até que finalmente o sol começou a nascer. Quando saímos, Zé Benedito não estava lá. Apenas encontramos marcas profundas na terra como antes, e o saco de pano que ele havia levado rasgado ao meio. Não havia sinal de luta, mas algo estava claro. Aquelas coisas não haviam ido embora. Elas estavam mais perto do que nunca. E agora, sem Zé Benedito, sabíamos que estávamos sozinhos novamente. O que aconteceu naquela noite deixou uma marca profunda em mim. Não apenas pelo medo, mas pela sensação de que aquilo não era o fim. As criaturas não desistiram. Elas estavam nos observando, esperando, e a cada dia que passava, a sensação de que algo muito maior estava por vir só crescia. Eu sabia que o que quer que fosse, não era apenas um ataque a nós. Era algo que ia além, algo que ainda estava se desenrolando, e que talvez, só talvez, estivesse apenas começando. Quando fui para Iporanga, no interior de São Paulo, achei que seria apenas mais uma viagem para me desligar da correria da cidade grande. Minha intenção era passar uns dias em uma casa que um amigo tinha me emprestado, afastada da área central, no meio do mato, quase no coração do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. Sempre gostei desse tipo de aventura, do silêncio interrompido apenas pelos sons da natureza. Mas dessa vez, o silêncio escondeu algo que nunca imaginei enfrentar. Cheguei numa tarde quente, com o céu limpo e um cheiro de terra molhada que invadia tudo. A casa era simples, mas aconchegante, cercada por árvores altas e com uma trilha que levava até um pequeno riacho. Meu amigo, que já conhecia bem a região, deixou um bilhete avisando para eu evitar sair à noite. Achei aquilo estranho, mas relevei. Quem sabe ele estava só exagerando ou querendo me assustar. No entanto, quando fui à vendinha da cidade comprar algumas coisas, percebi que os moradores também tinham algo diferente no olhar. Eles falavam baixo, desconfiados, como se estivessem sempre prestando atenção em algo ao redor. Quando perguntei casualmente sobre histórias locais, um homem mais velho apenas murmurou: "É melhor você voltar cedo para casa. A mata não é segura à noite." Não dei muita bola, até porque sempre gostei dessas histórias de superstição rural. Era só mais uma daquelas lendas de interior, pensei. Na primeira noite, o cansaço me venceu rápido e dormi logo depois de jantar. Mas no meio da madrugada, acordei com um som estranho. Era um uivo, mas não parecia de nenhum cachorro ou lobo que eu já tivesse ouvido. Era longo, grave, e parecia se espalhar pela mata inteira. Meu corpo gelou por um instante, mas tentei me convencer de que era apenas um animal qualquer. Virei para o lado e forcei o sono a voltar, embora uma parte de mim tivesse ficado em alerta. No dia seguinte, resolvi explorar as redondezas. Caminhei até o riacho e depois segui uma trilha que se embrenhava ainda mais na mata. Tudo era de uma beleza impressionante, mas ao mesmo tempo havia algo opressor. Como se o lugar carregasse um peso que eu não conseguia entender. Enquanto caminhava, encontrei uma clareira onde a terra estava revirada, como se algo muito grande tivesse passado. Por ali, havia marcas profundas no chão, que pareciam pegadas, mas eram estranhas, como se fossem de um animal bípede e muito pesado. Na volta para a casa, decidi não comentar nada com ninguém. Talvez fosse só minha imaginação transformando coisas normais em algo mais misterioso. Mas naquela noite, os sons começaram de novo. Primeiro foi o uivo, o mesmo da noite anterior, só que dessa vez mais próximo. Depois, ouvi algo como passos pesados se aproximando da casa. Levantei devagar e fui até a janela. A escuridão era densa, e minha lanterna mal conseguia iluminar o que estava a poucos metros de distância. Mas então, vi algo se movendo entre as árvores. Era uma sombra grande, mais alta do que qualquer pessoa, e parecia me observar. Minha respiração ficou rápida, e eu me afastei da janela, tentando processar o que tinha acabado de ver. Pensei em ligar para alguém,
mas o celular não pegava naquela área. Tudo o que pude fazer foi trancar as portas e esperar o amanhecer. Passei a noite em claro, ouvindo os sons ao redor da casa. Não eram só passos. Era como se algo estivesse arranhando as paredes, testando a minha paciência ou tentando me assustar. Quando o sol finalmente nasceu, o silêncio voltou, mas minha mente estava em pedaços. Na manhã seguinte, decidi falar com o homem mais velho da vendinha. Contei o que tinha ouvido e visto, esperando que ele risse ou dissesse que eu estava imaginando coisas. Mas em vez disso ele ficou sério, abaixou a voz e disse: "Você viu ele, o lobisomem. Já faz anos que ele ronda a região. Aparece nas noites de lua cheia, mas ninguém sabe de onde veio ou por que ainda está aqui. Só sei que quem se mete a encarar ele não volta para contar." Aquilo mexeu comigo. Parte de mim queria sair dali imediatamente, mas outra parte estava curiosa, como se eu precisasse entender o que estava acontecendo. Perguntei ao velho se alguém já tinha tentado caçá-lo ou descobrir mais sobre ele. Ele apenas balançou a cabeça, dizendo que o medo era maior do que a vontade de saber a verdade. Na terceira noite, a situação ficou ainda mais intensa. Logo após o anoitecer, o uivo veio de novo, tão próximo que parecia estar logo atrás da casa. Peguei a lanterna e, sem pensar direito, abri a porta. Não sei o que me deu coragem, mas algo em mim precisava enfrentar aquilo, ver com meus próprios olhos o que estava me atormentando. Saí devagar, com a lanterna tremendo na minha mão, e comecei a andar em direção ao som. O que vi naquela noite ainda me persegue nos sonhos. Não era só um animal. Era algo que parecia humano, mas não era. Seus olhos brilhavam no escuro, e os dentes eram longos e afiados, como se estivessem prontos para despedaçar qualquer coisa que cruzasse seu caminho. Ele me olhou, e por um momento, senti que minha alma estava sendo arrancada de mim. Eu não sabia se corria, se enfrentava, ou se simplesmente desistia ali mesmo. E é aí que tudo começa a fazer menos sentido. Porque o que aconteceu depois é difícil de explicar. Eu fiquei paralisado por alguns segundos, ou pelo menos foi o que pareceu. Meu corpo inteiro travou, como se aquele olhar me prendesse no lugar. A criatura deu um passo à frente, saindo da sombra das árvores, e foi aí que percebi o quão grande ela era. Suas pernas eram longas, musculosas e cobertas por um pelo grosso e escuro, mas suas mãos, ou garras, eram maiores do que deveriam ser, com dedos longos e pontas afiadas como lâminas. O rosto, embora tivesse traços que lembravam um lobo, era distorcido, como se estivesse preso entre dois mundos, o animal e o humano. Naquele momento, minha lanterna piscou e apagou, mergulhando tudo em uma escuridão quase total. O uivo que veio em seguida foi tão alto e próximo que meu coração parecia querer saltar do peito. Tudo dentro de mim gritava para correr, mas minhas pernas pareciam coladas ao chão. Foi então que ouvi outro som. Algo que me fez congelar, ainda mais. Era como um sussurro, mas não de palavras. Era um som gutural, quase como se a criatura estivesse rindo de mim. Eu não sei de onde tirei coragem, mas dei um passo para trás, depois outro, e comecei a me afastar lentamente em direção à casa. Minha respiração estava pesada, e a adrenalina era tão intensa que parecia que o tempo estava se arrastando. A criatura não se moveu de imediato, mas eu sentia que ela estava me observando, como um predador que sabe que a presa não tem para onde escapar. Quando finalmente alcancei a varanda, ouvi um som que parecia vir de todos os lados. Passos, galhos quebrando, o arranhar de garras na madeira. Não era só um. Meu estômago revirou com a realização de que havia mais de uma dessas coisas me cercando. Tranquei a porta com toda a força, e de dentro da casa, consegui ouvir as criaturas se movendo lá fora. Não era mais só intimidação. Elas estavam testando cada entrada, cada janela, cada ponto fraco. Foi então que algo estranho aconteceu. Do nada, um grito ecoou na mata. Não um grito humano, mas algo agudo, quase ensurdecedor. As criaturas pareceram recuar. Por entre as frestas da janela, pude ver suas sombras se afastando, desaparecendo entre as árvores, como se algo as tivesse assustado. O silêncio voltou, mas dessa vez não trouxe alívio.
apenas mais perguntas. Passei o resto da noite acordado, com os olhos fixos na porta, e a espingarda que eu tinha pegado antes ao meu lado. O que quer que fosse aquele grito, eu sabia que não era algo normal. Talvez fosse outra criatura, algo ainda mais perigoso, ou talvez fosse algum tipo de aviso. Quando o sol finalmente nasceu, saí para verificar o que havia acontecido. As marcas estavam por toda parte, arranhões profundos nas paredes, pegadas enormes no chão e pedaços de madeira arrancados da varanda. Mas, no meio da terra revirada, encontrei algo que me fez congelar novamente. Era um pedaço de pano, rasgado e sujo de sangue seco, preso em um galho. Não era qualquer pano. Parecia parte de uma camisa, algo humano. Mas o mais estranho era o cheiro. O mesmo cheiro forte e metálico que eu havia sentido antes, só que mais intenso, como se estivesse impregnado naquele tecido. Peguei aquilo com cuidado, tentando entender como aquilo poderia estar relacionado às criaturas, mas a verdade é que não fazia sentido. Voltei para a cidade naquele dia, decidido a conversar novamente com o velho da vendinha. Quando mostrei o pedaço de pano a ele, sua expressão mudou instantaneamente. Ele pegou o tecido com as mãos trêmulas, como se fosse algo que ele reconhecesse, mas não quisesse admitir. Depois de alguns segundos de silêncio, ele apenas murmurou: "Isso não é bom. Esse tecido era do homem que desapareceu há anos. Ninguém nunca achou o corpo dele. Só disseram que o lobisomem o levou." Eu senti um calafrio correr pela espinha. O que ele estava dizendo? Que essas criaturas tinham algum tipo de ligação com as pessoas desaparecidas? Ou pior ainda, que elas eram as pessoas desaparecidas? Não consegui perguntar nada, porque o velho simplesmente levantou, deixou o pedaço de pano sobre o balcão e foi embora, me deixando sozinho com ainda mais dúvidas do que antes. Naquela noite, de volta à casa, percebi que a sensação de ser observado não havia ido embora. Eu sabia que as criaturas ainda estavam lá, na escuridão, esperando. E o pior de tudo, sentia que aquele pedaço de pano, aquele pequeno pedaço de um mistério maior, era apenas o começo de algo que eu ainda não estava preparado para enfrentar. Algo que, de alguma forma, parecia estar me puxando cada vez mais para dentro dessa história. Decidi que precisava de respostas, mas, ao mesmo tempo, sabia que não podia continuar ali por muito tempo. Cada noite na casa parecia mais perigosa do que a anterior, e a sensação de que algo maior estava acontecendo me deixava inquieto. Guardei o pedaço de pano em minha mochila, como se aquilo fosse uma prova que eu precisava manter por perto, e comecei a planejar o que faria em seguida. Naquela última noite, eu me preparei como nunca antes. Tranquei todas as janelas e portas, deixei a espingarda carregada ao meu lado e mantive uma lanterna potente e um facão na mesa. Mas no fundo, eu sabia que, se aquelas coisas decidissem entrar, nada disso realmente faria diferença. O silêncio no início da noite era quase insuportável, como se a mata estivesse esperando algo começar. E começou. Os sons vieram de novo, mas dessa vez eram diferentes. Não eram apenas passos ou uivos. Era algo mais profundo, como se a própria terra estivesse vibrando. As sombras começaram a se mover lá fora, e eu percebi que elas estavam cercando a casa, mas não da forma usual. Era como se estivessem tentando me forçar a sair, movendo-se de maneira coordenada, calculada. O uivo, quando veio, foi tão alto e tão próximo que senti meus ouvidos doerem, e então ouvi o som que eu temia. Algo se chocando contra a porta. As garras começaram a arranhar a madeira com força, como se estivessem tentando arrancá-la. Meu coração disparou, e tudo em mim dizia para correr. Mas correr para onde? Estava preso, sozinho, e as criaturas sabiam disso. Peguei a espingarda e me preparei para atirar na primeira coisa que entrasse. Mas foi aí que ouvi de novo. O grito, aquele mesmo grito ensurdecedor que tinha afastado as criaturas na noite anterior. Mas dessa vez, ele parecia mais próximo, mais ameaçador. E foi como se, por um instante, o tempo congelasse. As criaturas pararam. O silêncio tomou conta de tudo, e por um momento achei que elas tinham ido embora. Mas então eu percebi que não era isso. Elas não estavam fugindo, estavam esperando. Algo estava vindo,
algo que até mesmo elas temiam. E nesse momento, a única coisa que eu conseguia fazer era segurar firme a espingarda e me preparar para o que quer que estivesse prestes a atravessar aquela porta. E foi aí que tudo ficou claro. Eu não era apenas uma vítima nessa história. De alguma forma, eu fazia parte dela. E o que estava lá fora não ia parar até que eu descobrisse o motivo. Eu nunca imaginei que uma simples viagem de trabalho até Anápolis, Goiás, poderia me levar a um encontro com algo que até hoje me faz duvidar da minha sanidade. Tudo começou de forma rotineira, como qualquer outra viagem que eu já fiz. Eu sou de Brasília e, por conta do meu trabalho, viajo com frequência por todo o interior do estado. Mas aquele dia, especificamente, foi diferente. Cheguei em Anápolis por volta das 16 horas, uma cidade que sempre achei tranquila, com aquele clima interiorano que, embora um pouco abafado, tem seu charme. A hospedagem foi em um hotel simples, perto da estação rodoviária. E depois de me acomodar, decidi dar uma volta pela cidade antes de me preparar para o evento que eu tinha pela frente. O céu estava limpo e o calor ainda forte, mas nada disso me tirava a paz. Até que, enquanto caminhava pelas ruas, algo me chamou a atenção. Era uma pequena praça, quase escondida, com bancos antigos e uma grande árvore no centro, com um banco de madeira embaixo dela. O curioso era que, apesar de ser uma tarde comum, não havia ninguém por lá, nenhuma alma à vista, o que para uma cidade como Anápolis era no mínimo estranho. O que mais me chamou a atenção, porém, foi um homem que estava sentado naquele banco. Ele parecia esperar por alguém, ou talvez estivesse apenas descansando. Mas algo nele me fez parar por um momento. Ele tinha uma aparência peculiar. O rosto estava marcado pelo tempo, mas seus olhos... Os olhos eram de um azul tão intenso que pareciam brilhar sob o sol. Algo na sua postura me fez sentir uma sensação estranha, como se ele soubesse mais do que deveria. Não era apenas o olhar, mas uma aura de mistério que o cercava, algo que não conseguia explicar. Decidi seguir meu caminho, mas por algum motivo não consegui deixar de olhar para ele. O homem parecia estar me observando, e de alguma forma, isso me incomodava. À noite, quando estava no evento de trabalho, não consegui deixar de pensar naquilo. A cidade, o homem, aquela praça. Algo não parecia certo. Quando terminei o evento e voltei para o hotel, a sensação de inquietação só aumentava. Decidi sair para uma caminhada, tentar clarear a mente. O céu estava coberto de nuvens, e o vento frio fazia com que o ar fosse mais denso. Passei por uma rua tranquila, e ao virar a esquina dei de cara com a praça de novo. Ela parecia ainda mais deserta naquela hora, e no mesmo banco de madeira, lá estava o homem, como se me aguardasse. Eu não sabia o que fazer, mas meu corpo parecia me guiar até ele como se algo invisível me puxasse. Aproximei-me e de repente ele falou, como se me conhecesse há muito tempo. "Você veio mesmo, eu estava esperando." Meu corpo ficou tenso. Não sabia como ele sabia disso, mas as palavras soaram como um desafio. Sentei-me, sem pensar muito, sentindo um calafrio subir pela espinha. Ele continuou calmamente, como se estivesse conversando com um velho amigo. "Eu sabia que você iria voltar. Algo em você me disse que o medo não ia te deixar em paz até que você soubesse a verdade. As coisas em Anápolis não são o que parecem." Essas palavras ecoaram em minha mente como um mistério sem resposta. Olhei para ele, tentando entender o que queria dizer. O homem, então, falou sobre um evento que, segundo ele, acontecera há muitos anos naquela cidade, um acontecimento que muitos tentavam esquecer, mas que de algum modo ainda pairava no ar. Ele falou de um desaparecimento misterioso, de pessoas que nunca mais foram vistas, e de como a cidade estava cercada por um segredo profundo, escondido nas sombras, que ninguém ousava investigar. Eu fiquei em silêncio, ouvindo cada palavra, mas minha mente começava a se perguntar se eu estava ouvindo um conto antigo
ou se havia algo de verdade naquele discurso. O homem me disse que havia algo antigo e perigoso na cidade, algo que se alimentava do medo e da dúvida. Ele falou sobre uma energia que se acumulava em certos pontos da cidade, especialmente naquela praça. E ele mencionou um nome Que me fez gelar por dentro. Você conhece o nome de Diogo da Silva? Eu hesitei por um momento, mas não sabia quem era. Ele sorriu como se esperasse essa resposta e continuou. Diogo era um homem como você, alguém que chegou a Anápolis em busca de respostas. Mas ele nunca teve tempo de encontrar o que procurava. O que ele encontrou não foi uma resposta, mas um convite. E como você, ele não conseguiu resistir. Eu estava confuso. O que ele queria dizer com isso? Eu apenas tentei entender o que estava acontecendo, mas o homem parecia ver através de mim, como se soubesse meus pensamentos mais profundos. Ele falou sobre como, em noites como aquela, a cidade se tornava diferente, como se outra realidade tomasse conta. Ele disse que eu já tinha sentido isso, mas não queria aceitar. A sensação de estar sendo observado, a estranheza do lugar. Tudo fazia parte de um padrão, uma preparação para o que viria a seguir. Antes que eu pudesse perguntar mais, o homem se levantou e deu um passo em direção a uma das saídas da praça, parando antes de desaparecer na escuridão da noite. Lembre-se do nome Diogo da Silva, ele disse, antes de sumir nas sombras. Eu fiquei lá, completamente atônito, sem saber o que fazer ou como reagir. Algo estava muito errado com aquela cidade, e eu havia acabado de me envolver em algo muito maior do que imaginava. Voltei para o hotel, a mente cheia de dúvidas e questionamentos. No entanto, sabia que não poderia dormir sem tentar descobrir mais sobre o que ele havia dito. A curiosidade me consumia, e eu precisava entender o que estava acontecendo ali. E quando a noite caiu novamente, algo me disse que, em breve, eu descobriria mais sobre o nome Diogo da Silva e o que ele representava para aquela cidade. Mas não sabia que a resposta viria de uma maneira muito mais sombria e perigosa do que eu poderia imaginar. Naquela noite, o peso daquelas palavras me acompanhou como uma sombra. Eu sabia que não poderia ignorar o que o homem tinha me dito, principalmente sobre Diogo da Silva. Algo naquele nome me fazia pensar que ele não era apenas uma figura do meu passado, mas alguém de carne e osso, talvez alguém que ainda vivesse entre as ruas de Anápolis de uma forma invisível. Eu não sabia o que me aguardava, mas a sensação de que eu estava sendo puxado para algo muito maior e mais sombrio aumentava a cada minuto. Eu não consegui dormir. Ao amanhecer, eu decidi que precisava entender mais sobre o que estava acontecendo. Peguei meu celular e comecei a procurar qualquer informação sobre Diogo da Silva. No entanto, o que eu encontrei foi algo que me deixou ainda mais inquieto. Não havia registros sobre ele na internet. Não havia nenhum desaparecimento recente, nenhum caso relacionado a esse nome. A única coisa que encontrei foi uma pequena menção em um jornal antigo, datado de mais de 10 anos, que falava de um incêndio misterioso em uma casa no centro da cidade, sem maiores detalhes. Era o tipo de coisa que você não dava muita importância. No entanto, algo dentro de mim dizia que aquele incêndio tinha mais a ver com o que o homem na praça tinha dito do que eu imaginava. O medo começou a tomar conta de mim, mas não conseguia me afastar da ideia de que eu precisava saber mais. A curiosidade era mais forte. Por volta da tarde, eu voltei até a praça onde tinha encontrado o homem, decidido a investigar mais a fundo. Não sei porquê, mas eu sentia que algo me chamava de volta. Ao chegar lá, percebi que a praça estava diferente. O ambiente estava ainda mais sombrio do que na noite anterior, com as árvores parecendo mais densas e a sensação de isolamento mais forte. Eu estava completamente sozinho, exceto por um vulto que se movia entre as sombras. Foi quando me dei conta de que no banco onde o homem tinha estado, havia algo novo. Um pedaço de papel, amassado, meio escondido, mas com um cheiro peculiar. Um cheiro metálico, algo que eu já havia sentido antes. O coração disparou. Fui até o banco e com as mãos trêmulas peguei o papel. Quando o desdobrei, vi que não era um simples bilhete. Era uma mensagem, escrita com uma caligrafia, apressada e quase ilegível. Não siga. Diogo da Silva nunca encontrou paz.
O que ele encontrou não é algo que você queira conhecer. Se continuar, você será o próximo. O nome Diogo da Silva não é apenas um nome. Ele é a chave para algo muito mais antigo. Não venha atrás de mim. A cidade está marcada. Todos os que buscam a verdade acabam perdendo. Eu senti um frio percorrendo minha espinha enquanto lia aquelas palavras. Algo estava muito errado. A mensagem, claramente, era uma advertência. Mas quem teria escrito aquilo? O homem que eu encontrei na praça? Ou alguém mais? O que significava? Diogo da Silva nunca encontrou paz? Eu não sabia, mas uma coisa eu tinha certeza. Havia algo em Anápolis que estava me esperando, algo que eu não poderia evitar, por mais que tentasse. Aquela noite eu não dormi. Decidi que, ao amanhecer, voltaria para o centro da cidade e tentaria procurar mais informações. Talvez conversar com alguns dos moradores mais antigos. Eu sentia que, se fosse seguir em frente, teria que me aprofundar na história da cidade e descobrir o que realmente acontecia ali. Eu não tinha escolha, agora. Algo me dizia que o mistério sobre Diogo da Silva estava mais ligado a mim do que eu gostaria de admitir. Na manhã seguinte, tomei um café e fui até um café local, onde o dono parecia ser um homem mais velho. Ao vê-lo, senti que ele poderia me dar alguma informação útil. Sentei à mesa e, depois de algumas conversas casuais, perguntei sem rodeios se ele conhecia algum Diogo da Silva. Ele me olhou com um olhar estranho, um olhar que parecia pesar cada palavra que eu estava dizendo. Diogo da Silva? O nome não soa como algo bom, mas há muitos anos atrás ele foi um bom amigo. Até o dia em que, ele sumiu, como muitos aqui em Anápolis. Não é a primeira vez que alguém fala sobre ele, mas há algo que você precisa entender sobre essa cidade. A voz dele falhou por um instante, e a tensão na conversa ficou palpável. A cidade tem suas próprias histórias, garoto. Coisas que não se deve procurar. Tem muito que não é contado. E Diogo da Silva foi um dos que nunca mais voltou. Ninguém mais nunca viu ele. E quem tenta descobrir o que aconteceu com ele, melhor não tentar. Aquelas palavras me fizeram arrepiar. Eu sabia que havia algo muito mais sombrio por trás disso. Algo que a cidade estava tentando esconder. E eu estava no centro de tudo isso. Eu não podia parar agora. Mas também sabia que cada passo em direção à verdade me colocava mais e mais em risco. O que Diogo da Silva descobriu? O que ele encontrou aqui? Por que essa cidade parecia esconder tanto? Eu não tinha respostas, mas algo me dizia que, ao tentar encontrar as respostas, eu estava abrindo portas que talvez não pudesse mais fechar. Eu olhei para o dono do café uma última vez e, antes de sair, ele me deu um último conselho. Se você realmente for atrás da verdade, esteja preparado para ver coisas que não vai conseguir esquecer. E lembre-se, a cidade tem olhos. Olhos que sempre observam. Com essas palavras na mente, eu sabia que minha jornada estava apenas começando. Mas eu não sabia se estava preparado para o que viria pela frente. Com o peso das palavras do homem do café ainda na minha mente, saí de lá com o coração batendo forte, sem saber exatamente para onde ir. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de urgência dentro de mim. Eu já não estava mais apenas curioso. Algo me dizia que eu tinha um papel a desempenhar nessa história, algo que estava além da minha compreensão. A cidade de Anápolis guardava segredos, e eu estava decidido a desvendá-los, mesmo que isso significasse encarar o desconhecido, o que quer que fosse. Eu precisava ir mais fundo. Passei o restante do dia tentando encontrar mais pistas. Perguntei a moradores antigos, pesquisei em arquivos locais e visitei pontos históricos da cidade. Cada lugar parecia ter seu próprio mistério, uma sensação de que o tempo não passava ali da mesma maneira que em outras cidades. E quanto mais eu procurava, mais eu sentia a presença de algo invisível me observando. Eu não estava sozinho nessa busca. Algo ou alguém sabia que eu estava tentando desvendar o que acontecera com Diogo da Silva, e o que mais estava enterrado nas profundezas de Anápolis. Ao cair da noite, voltei para a praça onde tudo tinha começado. Desta vez, o ambiente estava ainda mais carregado. A brisa fria que soprava das árvores parecia carregar consigo um cheiro metálico, como se algo estivesse prestes a acontecer. Não havia ninguém na praça,
mas ao olhar para o banco onde encontrei o homem pela primeira vez, senti uma presença. Era como se ele estivesse ali, esperando, observando. Eu sabia que, de alguma forma, o homem e as respostas que eu procurava estavam ligados a esse lugar. Então, como uma força irresistível, fui atraído até o banco. Sentando-me ali, percebi que, em algum momento da minha busca, eu havia ultrapassado o ponto sem retorno. Eu estava prestes a descobrir algo que mudaria minha vida para sempre. Mas o que era esse algo? Eu não sabia. Mas enquanto o vento soprava e a escuridão se aprofundava ao meu redor, eu sabia que algo muito maior do que eu imaginava estava prestes a se revelar. A pergunta era: eu estava pronto para enfrentar o que vinha pela frente? Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.